Olá, eu sou o Thiago e nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de poesia, mas não poesia romântica, e sim a respeito de poesia bíblica. Se você já leu o livro de Salmos, você sabe do que eu estou falando. Mas o que caracteriza a poesia? Quais são os elementos que fazem com que a poesia seja um gênero literário diferente? Quais são as características dos termos dentro da poesia e o que uma poesia quer comunicar? Bom, para isso nós vamos estudar nesse vídeo a respeito da poesia bíblica. Quero convidar você a me acompanhar e, passo a passo, entender quais são as relações dos termos que compõem a poesia. Vamos lá? Poesia bíblica. Aprendendo sobre o paralelismo bíblico. Uma das características fundamentais da poesia bíblica é o paralelismo. A poesia hebraica não se baseia na assonância, ritmo ou métrica. Quem diz isso no seu livro Descobrindo a Bíblia, que vai ser a base para nós analisarmos os termos da poesia bíblica, são os estudiosos Bruce Wilkinson e Kenneth Boa. Eles dizem nesse livro que a poesia bíblica se diferencia da poesia, por exemplo, em outros idiomas, como a língua portuguesa. Porque a poesia hebraica, ela essencialmente não está fundamentada na assonância, que é um tipo de figura de linguagem, nos aspectos de ritmo e métrica, e até mesmo a questão da rima. Não que isso não exista na poesia hebraica, principalmente se você, por acaso, teve o privilégio de estudar línguas originais no seminário ou em algum curso, e você tem condições de acompanhar o texto, né, da Bíblia hebraica, você vai perceber que até há possibilidade, sim, dessas características. Mas, essencialmente, a poesia bíblica ela não possui esses distintivos. Ela tem certo ritmo que é produzido por tensão tonal, dizem os estudiosos, mas não é algo proeminente. A chave real para esse tipo de poesia é o paralelismo. O que é paralelismo? Eles explicam aí. É o que envolve a rima de ideias através de cuidadoso arranjo de pensamentos paralelos. Então, uma das características essenciais da poesia bíblica é a questão da rima de ideias. E essa rima de ideias é o paralelismo. Um exemplo, na língua portuguesa nós também temos poesia, né? Isso é um gênero literário que atravessa as barreiras do idioma e até mesmo do tempo. Muitas línguas humanas faladas através dos séculos têm se utilizado desse tipo de construção textual que é a poesia. Contudo, há diferenças importantes na maneira como a poesia tem sido composta nos diferentes idiomas. Então, um exemplo que eu coloco aqui é o poema Vilarejo, do poeta João Cabral de Melo Neto, no qual aqui nós podemos perceber duas características importantes da poesia na língua portuguesa. Uma delas é a assonância, que nós vamos ver aí nos primeiros versos dessa poesia, e depois a questão da rima. A poesia diz: há um vilarejo ali onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa vê o horizonte deitar no chão. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Então, nós percebemos a assonância aí, nos primeiros versos desse poema, na marcação das vogais aí, ó, vento, né, bom, o, varanda, descansa, esse tipo de repetição da fonética da vogal. Isso se chama assonância, tá bom? E depois nós também percebemos a questão da rima, né? Cal, quintal, real, chão, coração, razão. Isso é característico da poesia na língua portuguesa. Existem muitas outras características que nós poderíamos ver do uso da poesia na língua portuguesa, mas essencialmente, no nível mais elementar, é isso. A Bíblia hebraica ela não se caracteriza essencialmente por esse tipo de construção poética. Vamos ver exemplo, então, de poesia bíblica? Duas características importantes da poesia são a métrica e o paralelismo. A métrica é a maneira como os termos dos versos estão dispostos. Um exemplo aí, Salmo 103, verso 10.
Você vê aí os termos separados por travessão e existe um tipo de equivalência. Essa equivalência, ela se manifesta na métrica, e é isso que nós chamamos. A ideia de métrica é como se fosse medição, é como se existisse algum tipo de equivalência na quantidade de termos, né? Não segundo, nem segundo, os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos trata e nos retribui. Há uma certa equiparação dos termos, né? Uma equivalência. E uma outra característica importante da poesia bíblica é o paralelismo. Paralelismo é a rima das ideias, conforme Bruce e Boa colocam. Então, você percebe, por exemplo, no Salmo 103, verso 3, uma equivalência dos termos no sentido de comunicar algo. Ou seja, é ele quem perdoa todas e abaixo quem sara todas. Ou seja, uma relação sinonímica, ou seja, são sinônimos. Perdoa todas, sara todas. São termos equivalentes. As tuas iniquidades, as tuas enfermidades. Ou seja, novamente, há uma equivalência entre os termos. É como se a ideia de perdoa todas e sara todas estivesse rimando o conceito, a ideia. A rima ela não se dá de maneira fonética, pelo som das palavras, essencialmente, mas se dá pela rima das ideias, equivalência das ideias. Tuas iniquidades, tuas enfermidades. Então, portanto, métrica e paralelismo são características importantes da poesia bíblica. Os dois trabalham com esses tipos de paralelismos. Se você tem algum livro, manual de exegese, ou outros, você pode ver outras categorias de textos. Por exemplo, estou aqui com esse livro, Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica, de Andreas Kostenberg e Richard Patterson. Ele trabalha esse tipo de texto também, a poesia bíblica, e ele traz algumas categorias diferentes. Tá bom? Então pode ser que você pegue aí algum tipo de manual de hermenêutica e tem algumas diferenças na nomenclatura das categorias. Nós vamos usar aqui nesse vídeo as categorias, então, de Bruce e Kennedy, ok? Para trabalhar essa questão, tá bom? Então nós temos os paralelismos, estão colocados aí na tela que você está vendo: sinonímico, sintético, antitético, emblemático, ascendente e formal. Lembrando que paralelismo é essa equivalência no conceito das ideias, ora repetindo, ora contrariando, ora exemplificando, ora desenvolvendo. Então, existe uma série de características que compõem esses termos. Para isso, eu quero convidar você agora a ir comigo para o phrasing no Bible Arc e nós vamos aplicar esses conceitos lá. Vamos lá. Agora estamos no Bible Arc. Nós vamos fazer nesse vídeo Salmo 123, do verso 1 ao verso 4. Nós vamos fazer na versão da Nova Almeida atualizada. Aqui temos o Salmo, né? Salmo 123. E lembrando dos passos, né? Dividir, recuar, ligar, né? Colocar aí identificação, identificar e depois meditar. Não precisamos necessariamente fazer um após o outro, vamos trabalhando cada um desses conceitos, ok? Quero que então, portanto, você me siga. Vamos começar então aqui dividindo. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Ok? Próximo verso. Como os olhos do Senhor estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva às mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Nós vamos ver aqui que nessas divisões nós estaremos estabelecendo as relações de paralelismo. Vamos para o próximo. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Bom, fizemos então a divisão. Vamos começar então a estabelecer os paralelismos. Conforme nós vimos,
uma das características importantes do paralelismo é a repetição de ideias ou de conceitos. Para isso, nós precisamos fazer marcação de palavras, para ver quais palavras de fato repetem, quais não. Aqui a gente já começa a perceber, ó, a palavra olhos, né? Como os olhos dos servos, olhos da serva. Há uma repetição aqui, ok? Uma outra repetição que nós percebemos. Mãos dos seus senhores. Mão da sua senhora. Ok? Estamos vendo aí que esses termos se repetem. E abaixo temos mais repetições. Olhos, ok? Uma outra palavra que vai aparecer bastante, nós vamos ver abaixo, é essa palavra aqui, compaixão. Ok? Eu vou marcar ela, porque ela vai aparecer em vários pontos. Mas essa primeira parte aqui, nós notamos o quê? Notamos uma repetição dos termos olhos dos servos, olhos da serva, mãos dos seus senhores, mão da sua senhora. A relação de paralelismo aqui no verso 2 é uma relação de paralelismo sinonímico, ok? Então vamos marcar aqui e eu vou explicar para você o que isso quer dizer. Uma relação de paralelismo sinonímico. Vamos marcar aqui. O que é a relação de paralelismo sinonímico? Vamos ver um exemplo? Eu deixei já aqui disponível para a gente. Um exemplo, por exemplo, é Jó, capítulo 38, verso 7. Diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Os termos alegremente cantavam e gritavam de alegria, eles têm uma relação de sinônimo. O que isso quer dizer? Eles são termos diferentes para expressar a mesma ideia. É isso que é sinônimo, né? Quando você tem uma palavra que tem a mesma ideia que outra palavra. Aqui em específico, quando você tem uma repetição de termos que tem um sentido de um outro termo anterior. Alegremente cantavam e gritavam de alegria. Provavelmente também estrelas da alva e filhos de Deus. Quando você percebe no Antigo Testamento, né, esse termo filhos de Deus, ele é muito utilizado para seres celestiais. Então, essa ideia de repetição. Olha que interessante o conceito. O paralelismo sinonímico, aqui na segunda linha, reforça o pensamento da primeira linha, usando palavras e conceitos similares. Esse é o ponto. Salmo 3:1, ó, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos, né? Então, aqui sinonímico, está repetindo, são numerosos os que se levantam contra mim. Meus adversários se levantam contra mim. Então, portanto, aqui, em Salmo 123, no verso 3, essa relação sinonímica é de repetição por igualdade, um sinônimo. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores e os olhos da serva às mãos de sua senhora, né? É uma repetição, uma equivalência aí de igualdade. Vamos para o próximo. Aqui nós vamos ver um outro verso, tá bom? E o que ele acrescenta em relação ao anterior? Aqui diz, assim, né? A conclusão, assim, os nossos olhos, ou seja, similarmente aos olhos dos servos e das servas, estão atentos ao Senhor. Ok? Aqui, uma equivalência de Senhor com o Senhor e Senhora. Ao Senhor. Bom? Então, assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, que tem compaixão de nós. O que acontece aqui é que há um acréscimo de informação. Então, nós vamos marcar aqui, esse paralelismo é um paralelismo sintético. Ok? Sintético. O que é um paralelismo sintético? É quando ele traz uma informação a mais em relação ao que foi dito no verso anterior.
né? Quando esse paralelismo ele estabelece uma relação de acréscimo. Sintético vem de síntese, né? Quando você junta elementos e sintetiza algo, cria algo. Vamos ver um exemplo de paralelismo sintético em outros termos. Aqui nós vemos no Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você vê uma série de relações sinonímicas, ok? Escarnecedores, pecadores, ímpios, né? Questão também dos verbos aí mostrando uma série de ações diferentes. E aí há um acréscimo aqui. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o verso 2, em relação ao verso 1, tem uma relação de síntese, porque ele está acrescentando informação, ele está somando algo, está agregando. Vamos ver a explicação do conceito. O paralelismo sintético, mostrado aqui no exemplo, a segunda linha acrescenta ou completa a ideia da primeira. Salmo 95, verso 3. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então, os termos Deus supremo, ele está sendo acrescido da informação grande rei acima de todos os deuses. Essa é a relação que nós vemos aqui em Salmo 123. Em Salmo 23 diz que os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus até que tenha compaixão de nós. Os nossos olhos estão atentos, ele é acrescido ao paralelismo anterior. Tá bom? Aqui, no verso 1, nós temos um paralelismo chamado paralelismo formal. O que é um paralelismo formal? É quando você estabelece a relação de paralelismo sem essas nuances de repetição, contrariedade, adição, mas é como se fosse um tipo de construção da oração de um modo formal, ou seja, sem paralelismo, um paralelismo sem paralelismos. Por isso que é formal, tá bom? Então, muitas das vezes, quando você lê num texto poético um trecho que parece não ter essas relações de repetição, contrariedade, acréscimo, né, e outras que nós vamos ver, muito provavelmente ele é um paralelismo formal. Então, vamos marcar aqui paralelismo formal e vamos ver um exemplo de paralelismo formal. Salmo 2, verso 6. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Se você perceber bem, não há aí nenhum tipo de termo que tenha algum tipo de equivalência nesse verso de repetição, contrariedade, acréscimo. Não é nada. É como se você estivesse lendo uma oração comum, né? Assim, sem esse recurso aí de repetição de termos ou outras coisas, ok? Então, o paralelismo formal, aqui demonstrado, né? As linhas se unem sozinhas pelas considerações métricas, ou seja, é muito mais uma questão de proporcionalidade do que necessariamente de paralelismo. Um outro exemplo, Salmo 52, verso 4. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Novamente, você não vê esses termos aí tendo algum tipo de equivalência. Aqui uma observação importante o paralelismo formal é a máxima expressa em 2 versos. É como se fosse aquelas citações que hoje é muito comum na internet, as pessoas colocarem, de poetas, de escritores, de teólogos, algum tipo de citação que chamou a atenção da pessoa, falou aí a reflexão dela. O paralelismo formal é muito parecido com essas citações, um tipo de máxima. E essa máxima ela é expressa em 2 versos. É uma estrofe mínima formada por um grupo de 2 versos. Também pode ser chamado de parelha. O dístico forma uma sentença, ideia ou pensamento completo sem paralelismo. Então, por que é dístico? Dístico é de 2, né? Então, 2 versos, né? Forma uma sentença, ou uma ideia, ou pensamento completo, só que sem paralelismo. Então, o formal é um paralelismo sem paralelismo, ok? Ok. Então, fizemos essa primeira parte. A partir de agora, nós vamos ver uma mudança, porque aí o autor ele vai pedir algo, ele vai clamar algo, né? Começa aí com esse tem.
né? Tem compaixão de nós, Senhor, conforme nós estamos vendo. E aí ele vai expressar uma coisa interessante aqui, ó. Ele vai expressar por meio da relação desses termos. Vamos marcar aqui, ó. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, ele repete, né? Pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes, né? E do desprezo dos soberbos. Vamos marcar aqui com a cor um pouco diferente isso aqui, ó, dos arrogantes, dos soberbos, tá bom? E do desprezo. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes. Faz compaixão com a cor diferente para não ficar aí, para ficar bem distinto, tá bom? Então temos aqui, qual a relação de paralelismos aqui, então, nessa segunda parte? A primeira delas que nós vemos é uma relação de paralelismo ascendente, né? No qual há a repetição da primeira parte, mas depois há o acréscimo de uma outra informação na segunda. Então, quando você tem a repetição da primeira parte, mas no segundo verso, o acréscimo de informação, você tem uma ideia de um paralelismo ascendente. Ascendente é como se fosse subir, né? Então, você está gradativamente acrescentando informações, tá bom? E nós vemos isso aí. Então, paralelismo ascendente. Vamos marcar aqui. Onde é dito que eles estavam demonstrando o fato de que estavam cansados da humilhação, né? Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão. E agora o acréscimo, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Segundo termo aqui é uma relação de paralelismo sintético. Por quê? Porque é um acréscimo. Não há repetição como de cima, né? Da primeira parte. A nossa alma está saturada, né? Da zombaria dos arrogantes. E aí há um acréscimo do desprezo dos soberbos. Talvez você poderia também considerar esse tipo de paralelismo como um paralelismo sinonímico, porque você estaria comparando zombaria dos arrogantes com desprezo dos soberbos, ok? Mas eu vou colocar aqui sintético no sentido de que há um acréscimo, tá bom? Então, basicamente, essa foi a nossa divisão aqui do Salmo 123. Nós conseguimos estabelecer as relações de paralelismo nos versos entre eles, né, nas unidades menores. Contudo, as relações de paralelismo, elas não se limitam aos versos entre eles, mas também pode ser estabelecido nos versos em blocos. Quando você vê macro-relações entre esses versos, estabelecendo alguma dessas categorias também. Esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer esse estudo de paralelismos na poesia bíblica em 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo. Nós vamos trabalhar, portanto, somente até aqui, nas relações de paralelismo entre os versos em unidades menores. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar as relações de paralelismo, usando aqui Salmo 123, em blocos maiores. E depois, nós vamos fazer os outros passos do phrasing até o meditar, ok? Então, peço que você reveja, caso tenha alguma dúvida do vídeo. Nós vamos, passo a passo, mostrando cada um desses tipos de paralelismo. E eu peço que você continue a assistir os vídeos, ok? Que isso seja extremamente útil para você. Portanto, conforme eu disse, no próximo vídeo nós vamos estar vendo essa segunda parte dos passos do phrasing e também as relações de paralelismo em blocos maiores. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Até mais.